Olá, crianças do quinto ano, bom dia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de português. Estamos começando uma semana de aulas, espero que possam aproveitar bastante, se dediquem, que façam as atividades e que participem muito. Hoje nós teremos a correção da atividade na folha que eu passei na última aula e faremos a revisão de alguns conteúdos estudados. Fiquem atentos porque no final da aula eu irei dar um aviso muito importante. Então fiquem ligados para que todo mundo possa compreender. Tenha um dia abençoado por Deus, que seja iluminado por muita alegria, amor e paz. Rezemos juntos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora da Assunção, rogai por nós. Estamos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, vamos começar com a correção. Então, eu peço que vocês agora peguem aquela folhinha. Quem imprimiu, beleza. Quem não pôde imprimir, deveria ter copiado no caderno e feito as respostas. Eu disse que não era necessário que me enviasse, mas mesmo não me enviando, é sua obrigação responder à atividade e agora acompanhar a correção dela, tá bom? Então, vejamos. Eu já estou aqui com a minha folha em mãos, já estou mostrando, inclusive, as respostas. Vou fazer aqui a leitura apresentando a resposta de cada item. Vejamos. A questão pedia que você formasse palavras usando a terminação ada. Bem, esta atividade aqui, ela trata sobre a formação de palavras, usando prefixos e sufixos junto aos radicais. Trabalhamos também aqui palavras primitivas, que são aquelas que dão origem às palavras derivadas, tá bom? Por exemplo, a palavra pão é uma palavra primitiva, que a partir dela eu posso formar a palavra padaria, padeiro, que são palavras derivadas. Bem, a questão pede que você acrescente sufixos. Por exemplo, palma é um radical. Quando eu coloco o sufixo ada, eu formo a palavra palmada. Braço mais ada, braçada. Joelho mais ada, joelhada. Cotovelo mais ada, cotovelada. Bola mais ada, bolada. Bandeira mais ada, bandeirada. Garfo mais ada, garfada. Vassoura maisada, vassourada. Cabeça maisada, cabeçada. Beira maisada, beirada. Boca maisada, bocada. Então, perceba que nós podemos formar novas palavras acrescentando sufixos aos radicais, tá bom? Há outras palavras que são primitivas e que, a partir dela, colocando aí prefixo ou sufixo, eu formo uma nova palavra. Lembrando que o prefixo ele vem antes do radical e o sufixo ele vem após o radical. A questão 2, você ia usar o sufixo dade para formar outras palavras. Racional mais dade, racionalidade. E aqui você precisa colocar uma vogal de ligação, a vogal I, para que a palavra ela possa ter uma pronúncia adequada. Racional mais dade, racionalidade. Nacional mais dade, nacionalidade. Real mais dade, realidade. Total mais dade, totalidade. Formal mais dade, formalidade. Fatal mais dade, fatalidade. Necessitar mais dade, necessidade. Intenso mais dade, intensidade. Você pode pausar o vídeo, fazer a correção da questão 1 e da questão 2, observar se errou algum item. A hora de corrigir é neste momento, tá bom? Agora irei passar para a questão 3.
A questão 3 pede que você forme palavras derivadas a partir das primitivas. Carta é uma palavra primitiva. A partir dela, eu posso formar carteiro, porta-cartas. Eu coloquei aqui sugestões. Provavelmente em algum item dessa questão 3, você colocou uma palavra que não aparece na correção. Como, por exemplo, na palavra ferro, eu coloquei como sugestão ferreiro, ferradura, mas você pode ter colocado ferramenta, que também é uma palavra que é formada a partir de ferro, tá bom? Aqui são sugestões. Carta, eu tenho como sugestão carteiro e porta-cartas. Chave, eu posso formar chaveiro e porta-chaves. Ferreiro, eu posso colocar ferro, eu posso colocar ferreiro ou ferradura. Também tem ferramenta. Flor, eu posso colocar floricultura ou florista. Livro, eu posso formar livraria ou livreiro. Papel, eu posso formar papelaria ou porta-papel. Eu posso formar também papelão. Terra, eu posso formar térreo, terráqueo. Vidro, eu posso formar vidraçaria, vidraria, vidraceiro. Errou algum item da questão 3 ou deixou em branco? Pause o vídeo e responda ou corrija, não deixe para outra hora. Na questão 4, vocês deveriam ter circulado apenas as palavras primitivas. Nós temos aí várias palavras, algumas derivadas e outras primitivas, mas a questão queria que você circulasse apenas as primitivas, aquelas que dão origem às outras. Então, se você circulou, por exemplo, as palavras que estão no quadrinho branco, você apaga e circula apenas as palavras que estão no quadrinho azul. Jardim, arte, boca, olho, casa, forno. São palavras que dão origem a outras. Jardim dá origem a jardineiro, arte dá origem a artista, boca dá origem a bocarra, a boquinha, olho dá origem a olheiro, a olheira, casa dá origem a casarão, a casebre, forno dá origem a fornalha. E as palavras que eu não marquei em azul são palavras que já foram derivadas de outras, tá bom? Dentadura é derivada de dente. Ferradura é derivada de ferro. Jardineiro, derivado de jardim. Lapiseira, derivada de lápis. Ferramenta, derivada de ferro. Porteiro, de porta. Papelão, de papel. Barbearia de barba e olheira de olho, tá bom? Mas a resposta que vocês devem marcar na questão 4 são apenas as palavras jardim, arte, boca, olho, casa e forno. Passando agora para a questão número 5, na outra página da atividade, nós temos o seguinte. Observe as palavras abaixo, siga o exemplo. Aí nós temos as palavras desfeito, cotista, infeliz, submeter, claramente, cobrador, leiteiro, bisavó e imperfeito. Aqui, vocês deveriam organizar as palavras em colunas, colocando as palavras formadas por prefixo. Aí você coloca a palavra com prefixo e coloca na segunda coluna qual foi o prefixo. Depois, palavras com sufixo e qual foi o sufixo. Lembrando que prefixo vem antes do radical e o sufixo após o radical. A palavra que tem prefixo é desfeito. Qual é o prefixo de desfeito? Des. A palavra infeliz, ela tem prefixo. Qual é o prefixo?
Por quê? Porque feliz é o radical, assim como feito é o radical. Radical nós podemos dizer que é aquela parte que se mantém inalterada. É ela que recebe os outros elementos para formar novas palavras. Imperfeito é a outra palavra que tem prefixo, e o prefixo é in. Bisavó é uma outra palavra que tem prefixo, e o prefixo é bis. Submeter é uma outra palavra que tem prefixo, e o prefixo é sub. Com relação agora às palavras que têm sufixo, que é aquele elemento que eu vou colocar após o radical. Cotista, o prefixo é ista, né? Cotista é a junção de cota, né? Cota. Aí, quando você coloca o prefixo ista, você forma cotista. Claramente é palavra que tem sufixo, e o sufixo é mente. Cobrador é uma palavra que tem sufixo, e o sufixo é dor. Leiteiro é uma palavra que tem sufixo, né? Leiteiro vem de leite, e o sufixo é eiro. Se tiver errado algum item ou esquecido alguma palavra, pausa o vídeo e faz a sua correção agora. Depois de prosseguimento, observando a correção da questão 6. Aqui vocês iriam completar o quadro com as palavras primitivas, ou seja, aquelas que deram origem. Barbeador partiu da palavra barba, assim como nervoso partiu da palavra nervo. Ferrugem. Qual a palavra primitiva de ferrugem? Ferro. Portal, porta. Jardinar, jardim. Dentista, dente. Livraria, livro. Floricultura, flor. Açucareiro, açúcar. Padaria, pão. Corpânzio, corpo. Nervoso é nervo. Pedreira tem como palavra primitiva pedra. Sapateiro, sapato. Padeiro, pão. Lapiseira, lápis. Chuveiro, chuva. Leiteiro, leite. Brasileiro, Brasil. Mesada, mesa. E portaria, porta. Bem, agora você pode pausar o vídeo se for necessário e observar a correção, apagar o que você errou e fazer a sua correção da melhor maneira possível. Tá bom? Agora, iremos dar continuidade à nossa aula, iremos revisar um assunto trabalhado já nesse bimestre, que foi o uso dos porquês. Então, finalizada aqui a correção, você pode já continuar assistindo a revisão. Iremos agora tratar sobre o uso dos porquês, e daqui a pouquinho já faremos uma atividade sobre este assunto. Bem, existem, pessoal, aí 4 usos para a palavra porquê. O porquê separado sem acento, vamos usar para fazer perguntas. Então, ele aparece no início de frases interrogativas, seja uma interrogativa direta ou indireta. O que é uma interrogativa direta? É quando a pergunta ela possui um ponto de interrogação. E uma interrogativa indireta é uma pergunta que termina com ponto final. Por exemplo, é uma pergunta que não foi feita com ponto de interrogação, tá bom? E o porquê junto e sem acento você vai usar para responder. Então, o porquê separado, sem acento, você usa para perguntar, e o porquê junto, sem acento, você usa para responder a uma pergunta. O porquê separado e com acento, você vai usar no final das frases interrogativas. Então, quando você estiver diante de uma frase interrogativa, que é aquela frase que faz uma pergunta, e você coloca o porquê lá no final dessa frase, é um porquê separado e com acento, seja em frase interrogativa direta ou indireta também. E o porquê junto e com acento, ele tem a função de substantivo, ele é sinônimo de motivo, e ele sempre virá acompanhado de um determinante.
que é um artigo, por exemplo. Então, todas as vezes que você usar o porquê junto e com acento, você vai notar que sempre ele vai pedir o artigo o artigo o artigo os, se você colocar porquês no plural, tá bom? Porque esse porquê aí junto e com acento, ele tem a função de substantivo, então ele pode ser colocado também no plural, se o contexto permitir, tá bom? Então, porquê separado, sem acento, você vai usar para perguntas, porquê junto com sem acento para as respostas, separado com acento no final das perguntas, no final das frases interrogativas, e o porquê junto com acento você vai usar na função de substantivo e ele vai vir sempre acompanhado de um artigo. Agora iremos fazer uma tarefa de revisão. Peço que vocês abram o caderno de vocês agora, façam o cabeçalho. São apenas 3 questões, essa aqui é a primeira, tá bom? Não é necessário copiar as perguntas, eu vou deixar essa mesma atividade aqui em anexo na plataforma e no grupo de WhatsApp. Vocês podem baixar depois e observar as perguntas. O que eu quero é que vocês anotem as respostas, façam direitinho, com segurança, usando aqui da melhor maneira possível os 4 tipos de porquês. Analisem cada contexto, analisem cada situação, se é pergunta, se é resposta, se tem artigo ali acompanhando esse porquê, para você utilizar corretamente. Daqui a pouquinho eu volto para fazer a correção dessa que é a primeira questão. Agora é com vocês, anotando aí apenas as respostas no caderno, fazendo bem organizado, para que você possa compreender da melhor maneira possível o conteúdo. Daqui a alguns segundos, farei a correção da primeira questão. Primeiro, estou deixando um tempinho para que vocês analisem cada contexto das frases e anotem qual o tipo de porquê se encaixa em cada situação.
Fazendo agora a correção. Atenção. Estamos contentes porque compramos uma casa nova. Aqui é uma explicação, é uma resposta, tá bom? Então é um porquê junto e sem acento. Mariana não veio brincar por quê? Aqui é uma frase interrogativa e o porquê aparece no final dela. Então é um porquê separado com acento. O atleta se saiu mal na prova porque não se preparou devidamente. Aqui também é uma outra resposta. Então, se é resposta, é porque junto sem acento. Não sei o porquê de tanta reclamação. Aqui, observe a presença do artigo o antecedendo. Então, é porque junto e sem acento. Por que nossa sala não vai à excursão? Aqui é uma frase interrogativa e o porquê aparece no começo. Então, é porque separado sem acento. Mesma coisa na letra F. Por que você perdeu a hora? Outra frase interrogativa e o porquê aparece no início. Então, é porque separado sem acento. No final do ano, muitos alunos não conseguem uma boa nota porque se desinteressam das aulas. Aqui é uma resposta, né? Então, se é resposta, é porque junto e sem acento. H. Não entendo o porquê das pessoas jogarem lixo no chão. Aqui, novamente, é o porquê equivalendo a substantivo, antecedido aí pelo artigo o porquê, então é porquê, junto e com acento. E letra I, o preconceito não é uma coisa boa, porque exclui as pessoas. Aqui também é resposta. Se é resposta, é porque junto e sem acento. E letra J é uma outra frase interrogativa. Observa aqui o ponto de interrogação. Por que as pessoas não ajudam mais? E o porquê aparece no começo dela. Então, é porque separado e sem acento. Espero que tenham acertado bastante. Caso tenham cometido algum engano, algum erro, é só pausar o vídeo, fazer a correção e depois dar prosseguimento, certo? Vamos observar agora as duas próximas questões. Você pode pausar o vídeo agora ainda, corrigir a primeira e só depois dar prosseguimento nas próximas questões. Aqui você vai responder na questão 2, relacionando a segunda coluna com a primeira. Equivalente a substantivo. Qual dos quatro tipos de porquês equivale a substantivo? É o separado sem acento? É o junto com acento? É o porquê junto sem acento? Ou é separado sem acento? Você coloca no quadrinho o número, tá bom? E na questão 3 você vai completar com um dos tipos de porquês e vai marcar a alternativa que completa na sequência os quatro tipos de porquês, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto para fazer a correção das duas questões com vocês. Primeiro, vocês respondam.
Daqui a alguns segundos já farei a correção das duas questões com vocês. Espero que todo mundo possa estar respondendo, finalizando. Lembrando que não é obrigatório copiar as perguntas, eu vou deixar essa atividade em anexo. Você pode depois até imprimir se você quiser. Vejamos agora os comentários sobre essas duas questões. O porquê, que equivale a substantivo, que é equivalente a substantivo, é o porquê junto e com acento. Por isso aqui o número 1. O porquê que é usado em início de frase interrogativa é o porquê separado sem acento. 2. O porquê usado em final de frase interrogativa é o porquê separado com acento. 3. E o porquê usado em resposta a uma pergunta é o 4, junto e sem acento. Então, a ordem é 3, 1, 4, 2. 3, 1, 4, 2. Observando agora o que diz na questão 3. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas das frases apresentadas. Ela não escreveu para você por quê? A primeira frase é interrogativa, né? E já que o porquê aparece no final dela, então o porquê separado com acento. Marcos me explicou o porquê de sua tristeza. Aqui, o porquê tem função de substantivo, está acompanhado do artigo o. Então, o porquê, então é junto e com acento. Por que você não fez as atividades? Aqui é uma outra pergunta. E o porquê está iniciando essa pergunta. Então, é porquê separado sem acento. Miriam não foi ao encontro porque precisava estudar. Aqui é uma resposta, tá bom? Se é resposta, é porque junto e sem acento. O que faz com que você deve marcar, com que você marque a letra A, porque separado com acento, porque junto com acento, porque separado sem acento e porque junto sem acento. Bem, agora, como eu falei para vocês, tem um recado importante para dar. Sexta-feira, dia 13, haverá a nossa avaliação parcial de português. Na sexta-feira que vem, no final da semana. Hoje é terça e na sexta-feira, prova de português. Qual é o assunto? Uso dos porquês. Acabamos de fazer uma atividade de 3 questões sobre este assunto. E o outro assunto é formação de palavras. A correção de hoje, do comecinho da aula, foi também sobre este assunto, formação de palavras. Palavras primitivas, que dão origem às palavras derivadas, uso de prefixo e de sufixo junto aos radicais, tá bom? Então, prefixo e sufixo que são colocados junto aos radicais para formar novas palavras. Então, repetindo, qual é o assunto da prova? Uso dos porquês, formação de palavras. Dentro da formação de palavras, nós temos as palavras primitivas, as palavras derivadas, os prefixos e os sufixos que são colocados dentro dos radicais, ao lado dos radicais. Por exemplo, a palavra feliz é um radical, certo? Ela pode receber o prefixo in, formando infeliz. E essa palavra feliz, ela pode receber o sufixo, né, que vem após, o sufixo mente, formando felizmente. Mas eu posso perfeitamente acrescentar ao mesmo tempo um prefixo e um sufixo ao radical feliz, formando a palavra infelizmente. Também é o acréscimo de prefixo e sufixo na mesma palavra, porém não existiria com apenas um acréscimo. Por exemplo, aqui eu tenho um exemplo de uma palavra que só existe com a presença de um prefixo e de um sufixo ao mesmo tempo. Aqui, a palavra infeliz, a palavra feliz, ela pode existir só com prefixo, ou seja, infeliz, e ela pode existir só com sufixo, felizmente, e com os dois, infelizmente. Já a palavra desalmado, que é quando eu coloco o prefixo des e o sufixo dó,
junto ao radical alma, eu formo a palavra desalmado. Se você retirar o prefixo des e tentar formar apenas almado, veja que almado não existe, é uma palavra inexistente. E se você colocar prefixo, somente o prefixo des, junto ao radical alma, você tem desalma. Desalma também não é uma palavra que existe. É só para você perceber que algumas palavras, para serem formadas, elas precisam de prefixo e de sufixo ao mesmo tempo. E outras não. Outras podem usar apenas o prefixo ou apenas o sufixo, tá bom? Trago novamente aqui a palavra feliz, ó. Feliz é o radical. Feliz é radical, alma é radical, é aquela parte da palavra que recebe o prefixo ou que recebe o sufixo. In é prefixo porque vem antes do radical. Mente aqui é sufixo porque vem após o radical, tá bom? Então agora é com vocês. Se preparem, sexta-feira será a nossa avaliação parcial de português sobre este assunto, formação de palavras e também sobre o uso dos porquês. Finalizamos nossa atividade, nossa aula por aqui. Fiquem com Deus, fiquem bem e até a próxima aula, se Deus quiser.